Oi, Exec no Brasil, como vocês estão? Eu sou a Betânia, eu fui PhD em 2018 na Exec Maringá e eu sou NST consultante do Tier 3. Eu e o Adelmo vamos falar um pouco para vocês sobre tracking de processos e também de membresia. E aí, Exec no Brasil, meu nome é Adelmo, eu fui VP AGV 18 da Exec João Pessoa, atualmente eu sou NST Consultant do Tier 5, massa. E aí, para introduzir vocês, a gente vai explicar um pouco o que é tracking, o porquê é importante, como fazer um tracking efetivo, então ensinar a metodologia 5W2H para vocês, quais os números eu devo traquear dos meus membros, dependendo de cada área, e quais as plataformas eu devo utilizar para fazer esse tracking, beleza? Show! E aí, o que é tracking? Se você for buscar o significado da palavra, tracking quer dizer o monitoramento periódico de um determinado tema para entender as variações que ocorrem ao longo do tempo. Massa, mas e por que isso é importante? O tracking é importante porque a partir dele você consegue diagnosticar detalhadamente os problemas que você está tendo dentro da sua gestão, beleza? Show! Depois de entender o que é tracking e a importância, o que é um tracking efetivo? Um tracking facilita o acompanhamento constante das KPIs para o atingimento das mensuráveis de sucesso, e um tracking efetivo pode levar a 100% da meta batida. E o primeiro passo é acompanhar e entender o que acontece em um processo com clareza. E depois, a partir desse tracking, conseguir definir next steps claros para cada uma das situações encontradas. E como ter um tracking efetivo? É crucial ter muita gestão de informação e manter as ferramentas como Podio e Expa sempre atualizadas. Ter também um acompanhamento periódico dos processos do membro ou também do stakeholder, através de follow-ups constantes. E depois, ter rotinas e canais de tracking definidos, a fim de estar seguindo o planejamento ou um plano de ação, e esses têm que ser claros. Por último, ter uma leitura de dados e não olhar para os números de uma maneira muito supérflua, mas sim estar entendendo o que está por trás de cada um deles. E aí é onde entra o 5W2H. Quais são os próximos passos para ser tomados, o que e o porquê que isso deve ser feito, onde isso vai ser feito, quando, então qual é a DDL, quem vai ser o responsável final, como a ação deve ser feita e quanto custa, abrangendo um pouquinho de budget também. Show! E aí, quais números devo traquear de um membro consideration? Tá, primeiro você deve saber a qualidade do seu lead, se ele está vindo de cooperação, de orgânico, e aí você tem que ver o número de aplicantes, o número de accepted e o número de approval, tá? E entender as porcentagens de cada um deles. Existe um número que ele não está tão visível assim, mas que é muito importante você ver, que é o seu process time, tá? Então é importante que você saiba, visto que essa é uma das mensuráveis do nosso GOI, e então é muito importante que o seu time de considerations entenda como é que está sendo o process time de vocês. Por fim, as conversões Apply Accept, Accept Approval, Apply Approval, visto que o tracking ele é uma ferramenta de diagnóstico, então você vai saber como é que está o seu processo de consideration, beleza? Show! E quais números você deve traquear de um Member Experience? Depende muito, na verdade, de qual fase o seu trainee EP está dentro do Customer Flow. Então, se está no Preparation, as Opens e número de Reopens, o número de ONCs com follow-up já feito, número de EPs em acompanhamento. Se está na fase de Pre-Experience, o número de IPS online já feito e quais as que precisam fazer ainda, porcentagem de autoria entregue. E se ele já está na fase de Experience, número de Realized e número de porcentagem de autoria entregue. Muito importante, tá? Pós-Experience, porcentagem de Finish para Completed e qual é a NPS do seu escritório, beleza? Show! E aí, quais os números você deve traquear do seu membro Global Home? Tá, lead CRM, o número de leads que está caindo lá no CRM, a postagem de conversão de lead para host, a postagem de atingimento do planejamento mensal de hosts, realized por pico, hosts casados e leads em processo, tá? Muito importante, galera, não se esqueçam disso. Depois de entender quais são os principais dados que devem ser traqueados, devem ter mais atenção dentro de cada um dos processos em ADV, como traquear pela central ICX. Todos os KPIs ou os dados para estar calculando elas e as mensuráveis de sucesso podem ser acessados através de filtros e relatórios de maneira mais fácil e rápida. Aqui está um exemplo de como criar um relatório. Então, entrando no aplicativo de interesse, você primeiramente aplica os filtros, por segundo, começa a gerar o relatório e numera itens de maneira que fique mais fácil para você estar traqueando. E por último, está gerando esse relatório na sua área inicial. Então vai ser a primeira coisa que você vai ver quando entrar no pódio, deixando assim seu tracking mais efetivo. Depois, como está traqueando no Expa. Então, todos os dados podem ser encontrados através de filtros também e através do Analytics. Mas um dado muito importante do Expa é também o número de aplicantes e como está a rotina de abordagem. E aí, você pode estar traqueando isso ou também usando como forma de controle através dos favoritos e follow-up. Aqui na esquerda tem um screenshot de alguns aplicantes.
e em alguns deles estão marcados favoritos. Então, através de marcar um EP como favorito ou não, é possível ter controle de quem já foi abordado. E assim também quando você entra no perfil do EP, usando a parte de follow-up. E é crucial que todos os dados entre o pod e o Wixpa tenham coerência. Então, sejam a mesma coisa, para também manter a gestão de informação. E aí, os Elzas é que no Brasil vão muito grande nas metas, mas vão muito grande no tracking também. E para quem não tem definido os canais de comunicação, quem não tem planejamento nem plano de ação muito claros, fica aí já o próximo next step para vocês. E é isso, Vuvu, vamos grande, vamos gigante, muito completed, muita open, muito approval, muita accept, muito aplicante, e é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, aqui está meu contato e o da Betânia. Ambos são NSTs do Tier 5 e Tier 3, respectivamente. Qualquer dúvida pode chamar a gente no privado, e é isso. Valeu, beijão. Obrigadão por ter chegado até aqui.